Olá, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de arte. E se você quer ficar por dentro de música, me aguarde um segundo. Muito bem, estou de volta. Vocês já sabem que toda aula que eu mando do PET, lá do PET semanal para vocês, eu gravo uma aula aqui explicando alguns detalhes da matéria. E entre aí no grupo, no YouTube, dá o seu joinha e faça a sua inscrição no grupo, no meu canal aí, para a gente melhorar a nossa comunicação e o acesso, a acessibilidade aí no YouTube. Beleza? Vocês também precisam ficar atentos com relação a essa pandemia, vão ser responsáveis aí, manter o distanciamento, cuidar dos nossos, das pessoas que a gente gosta e da gente mesmo, né? Daqui a pouco a gente está de volta aí nas aulas presenciais, graças a Deus a vacinação já está acontecendo e em breve a gente vai poder voltar às aulas presenciais, tá certo? Então, por enquanto isso não acontece, vamos falar de música. Que melhor para alegrar a vida do que música, certo? Nós vamos falar sobre os elementos musicais que vamos introduzir aqui essa matéria que é muito importante e vamos perceber e explorar os elementos constitutivos da música. A música é composta de altura, intensidade, timbre, melodia e ritmo. Por meios de jogos, brincadeiras e canções e tudo, a gente pode fazer muita coisa sobre música. Perceber e explorar os elementos constitutivos da música, a altura, a intensidade, o timbre, a melodia e o ritmo, por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição, criação, a execução e apreciação de música, né? Os elementos musicais, vou demonstrar para vocês aí, é composto de vários aspectos, né? Tem os elementos formais da música, que está aí disposto a densidade, o timbre, a intensidade, a altura e a duração, né? A densidade é disposta de sons simultâneos, que vai fazer com que você tenha aquela sonoridade com uma intensidade mais forte. O timbre é uma coisa única de cada pessoa tem o seu timbre, por isso tantos cantores e tantas variações de vozes, de formas de cantar. A intensidade é o forte e o fraco, né? A densidade é a continuidade dela, o quanto tempo ela dura e tal. A intensidade é o forte e o fraco. A altura não é aquele som mais forte ou mais fraco, não. A altura é o grave e o agudo. O grave, aquela voz mais grossa, que faz assim, uma voz grave. A tuba, por exemplo, o bumbo, por exemplo, são sons graves. E o agudo, aquela voz fininha. Como posso fazer? Que a gente faz muito para imitar alguém, né? E fazer uma coisa mais engraçada. Ou até mesmo cantar uma música mais grave e tal. Então, aquela voz mais fininha, né? E a duração é o longo e o curto. Então, tem na música, você tem lá o dó, ré, o mi, o fá, o sol e o lá, o sol, o lá e o si. São as sete notas musicais. E tem a duração dela, que entram as claves. Semínima, mínima, e por aí vai. Então, você tem o dó e o dó, entendeu? E você tem o mi e o mi. Então, essa é a duração da nota, dependendo da intensidade da música e da densidade da música. Tá? Com isso, são formadas a harmonia, a melodia e o ritmo. Perfeito? Então, vamos seguindo aqui na matéria, são os elementos formais, são as características próprias que dão forma à música, percebidas pelos nossos ouvidos. São 5 elementos formadores do som
e são articulados esses 5 elementos que se criam músicas. São articulando esses elementos que se criam músicas. O timbre, a intensidade, a altura, a densidade e a duração. O timbre são inesgotáveis, desde os obtidos diretamente da natureza ou do corpo, aos instrumentos acústicos ou ainda os obtidos e transformados por meio da tecnologia. Um comutador, um sintetizador é um instrumento musical eletrônico projetado para produzir sons gerados artificialmente. Ou ainda um sampler, que é um dos grandes responsáveis pela revolução na música eletrônica, pois por meio dele é possível manipular os sons para criar melodias, padrões rítmicos ou efeitos. A voz humana é dotada de timbre único, como eu disse ali atrás, ou seja, não se repete de pessoa para pessoa. Os instrumentos musicais possuem timbres específicos que os caracterizam. Uma mesma nota tocada por diferentes instrumentos produz uma frequência diferente, porém especificidade timbrística é dada pela combinação dos harmônicos produzidos. O que vem a ser isso, gente? Cada instrumento tem um tom. Você pode tocar um dó num piano, que ele vai sair com um timbre, um dó numa guitarra, que é outro timbre, dependendo do sampler instalado nele. O dó sai completamente sintetizado, um dó no saxofone, que é também diferente, um dó no cavaquinho, também, que é outra coisa, e eles todos juntos formam uma forma harmônica, formam uma harmonia que, tocados, bem tocados, formam uma música, né? Então é basicamente isso aí. A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, de baixa intensidade, ou se é um som forte, de alta intensidade. Ela está relacionada à energia de vibração da fonte com que emite as ondas sonoras. Ao propagar as ondas sonoras, transmitem energias que se espalham em todas as direções. Ela é diferente da luz, por exemplo, né? Quanto maior a energia que a onda transporta, maior é a intensidade do som que o ouvido percebe. É semelhante ao habitualmente chamamos de volume. A intensidade sonora é a força com que as ondas sonoras empurram o ar, e à medida em que uma unidade chamada de Bell, em homenagem ao cientista inglês Graham Bell, o mesmo que inventou o telefone, o qual fez estudos que culminaram com a invenção do telefone. No entanto, são múltiplos de Bell. Então, quer dizer, a intensidade é medida por decibéis. 1 decibel é igual a 1 dB. 0,1 Bell. Então, 1 decibel é 1 Bell dividido por 10. A partir de 140 decibéis, aparece o chamado limite da dor ao ouvido humano. O som é dificilmente suportável pelo ouvido humano, pode causar lesões no sistema auditivo. Altura, olha só a diferença da intensidade para a altura. Altura é por meio da altura que podemos distinguir um som agudo, fininho, alto, de um som grave, grosso e baixo. A altura de um som musical depende do número de vibrações. As vibrações rápidas produzem sons agudos e os lentos, os graves. São essas vibrações que definem cada uma das notas musicais, como eu disse ali atrás. O dó, o ré, o mi, o fá, o sol e o lá, lá e o si. Então, quer dizer, a escala musical, a 7, é disposta dentro da escala, são as 7 linhas. Entre as linhas tem os espaços, e que define a tonalidade, a altura de cada
cada som. Então tem o dó médio, que é o dó normal, que se fala, ele é um dó. Tem o dó uma oitava acima, que ele entra lá depois do si, na escala de músicas, ele entra como dó, ele é mais agudo. E tem o dó uma oitava abaixo, que sai da escala e fica nas linhas externas, que é chamado um dó mais agudo, que é o dó. Então, quer dizer, a minha voz ela não é tão musical assim, mas você percebe que o dó normal, que é o dó médio, que é onde se começa a escala musical, ele tem variações. Então, o que definem esses cantores sertanejos, por exemplo, um canta numa tonalidade, numa altura e outro canta na outra altura, mas as vozes deles se combinam porque eles estão cantando a mesma nota em altura diferente. Um mais grave, outro mais agudo, e por aí vai. Por isso que é tão bonito uma música sertaneja bem cantada. Hoje tem as músicas sertanejas solo, né, que é cantada por um cantor só. Mas tem as duplas sertanejas. Uma das mais famosas aí é o Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo. Então, eles cantavam em dupla, né? O Leandro até morreu, ficou só o Leonardo solo também com a mesma gênero de música. Então, a altura do som, por isso, cada nota tem a sua frequência, número de vibrações por segundo. A altura de um som pode ser caracterizada como definida ou indefinida. Em ambos os casos, os sons podem ser agudos ou graves. Os instrumentos de altura indefinidas são incapazes de produzir uma melodia, visto que a maioria deles emitem um som apenas, só um som, que a voz humana ou outros instrumentos de altura definida não conseguem imitar. Por exemplo, a buzina de um carro é um som indefinido. Mais específico ainda, uma caixa de papelão caindo. É um som grave, que cai, mas você não consegue reproduzir, só deixando outra caixa caindo. E a mesma caixa caindo em várias posições, ela emite sons diferentes. Então a gente não consegue reproduzir. Agora, a voz humana se consegue até tentar reproduzir. Tem as pessoas que fazem imitações aí para fazer graça e tudo, eles tentam imitar, alguns chegam próximos da perfeição da imitação, mas é longe de ser igual ao que ele se pretendeu. Melodia é uma combinação da altura e ritmo conceituando. Conceituando, a melodia vem do latim. Então, não importa muito a gente chegar muito no texto aí, vai ter para vocês a definição, mas a nossa função aqui hoje é outra. A afirmação de que a melodia é uma sucessão de sons simples serve para reforçar o entendimento de que ela é formada pelo encadeamento de sons um após o outro, ou ao mesmo tempo, né? Também tem a harmonia, baseada em sua origem. A harmonia é a concordância das partes com o todo. É aquilo que eu falei. Várias vozes, duas vozes com um conjunto de instrumentos tocando ao mesmo tempo, compondo a harmonia. A ordenação, equilíbrio de acordo com o que se pretende dos sons musicais, no modo como conciliam e põem em consonância a diversidade dos contrários. Então, o agudo com grave, né? Na ópera tem muito disso. Então, a gente viaja aí no mundo musical. Assim, musicalmente, a definição do termo está voltada para as relações entre os sons concomitantes. A harmonia ocorre quando duas ou mais notas são tocadas ao mesmo tempo, produzindo um acorde. Eu disse ali atrás. O acorde é o soar de duas ou mais notas. Duas ou mais notas podem ser a mesma nota em altura diferente, né?
como eu citei o exemplo da música sertaneja. Então tá, aí nós temos o fim da nossa aula, os contatos que vocês já têm aí para tirar quaisquer dúvidas que possam ter. Eu agradeço muito a presença de vocês e como a minha mãezinha já dizia, menino, você está fazendo arte. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.